Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 31 de maio, é a quinta semana de maio que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, um mês longo, né? Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e estamos localizados na cidade de Jaú, Estado de São Paulo, Brasil. São 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos estudando do referido livro, o livro 2º, no seu capítulo 8º, Emancipação da Alma. A questão é de número 405, e essa questão pertence ao item 1, o sono e os sonhos. Na questão 405, Kardec pergunta aos espíritos superiores: frequentemente se vêem em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Resposta: podem cumprir-se para o espírito, se não se cumprem para o corpo. Olha que interessante, né? Durante o sonho, a gente não participa, a nossa participação não é só na vida atual ou em função da vida atual. Como ele diz nas questões anteriores, o espírito pesquisa no presente e no futuro, né? No presente e no futuro, então, e no passado também. Ele faz essas pesquisas durante o sono, durante o sonho. Então, por isso que fica muitas vezes meio desconexo o sonho, a gente não entende muito bem porque viu aquelas coisas, conversou com determinadas pessoas, ou discutiu de determinados assuntos, né? Parecem desconexos. Ele continua respondendo: quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, pois vai procurá-lo. O espírito, não encarnado. O sonho, muitas vezes, não tem conexão com os interesses do encarnado. O mesmo espírito encarnado não tem o mesmo interesse que ele tem quando ele está distante do corpo. E quando ele está distante do corpo, ele vive ali por 7, 8 horas a vida semelhante à que ele tem quando está desencarnado. É muito semelhante, só que pelo fato de que ele está ligado ao corpo, apenas isso. Dizem que no mundo dos espíritos se distingue os encarnados pelo fio, né, fluídico que o liga ao corpo. Essa é a única distinção, do resto é tudo igual, né? Então sabe-se que ele é desencarnado por conta disso. Então a vida do espírito durante o sono e os sonhos é a mesma que ele vai ter quando está desencarnado. Por isso que ele diz assim: quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja, porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que, durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta mais completamente das ideias terrenas. Está sob influência. É natural, não é? Um estado de saúde meio perturbado, um dia conturbado no serviço ou no trânsito, alguma coisa assim, vai atrapalhar o sono de alguma maneira, vai trazer algum desequilíbrio para o sono e uma influência para o espírito, naturalmente. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê, né? Natural, essa associação, né, entre as coisas, entre a vida do espírito no estado material, encarnado, e durante o sono. Ele associa, ele faz essa associação. É uma coisa natural. Luiz, só uma pergunta. Pois não. Dá para se afirmar categoricamente que o sono, ou melhor, desculpa, o sonho é sempre uma atividade do espírito? Sempre. Não é que o sonho é uma atividade.
Não é que o sonho é uma atividade. Toda vez que a gente falar em sono e sonho, imediatamente a gente pode dizer que, exemplificando o significado dessa palavra, isto é igual à atividade do espírito. Ele tem essa atividade e, em função dessa atividade, ele sonha. O sono está para o espírito como um estado de libertação parcial. Ele se liberta parcialmente do corpo e ele pode entrar em contato com os outros espíritos, encarnados e desencarnados. E ele vive aquele momento como se ele estivesse desencarnado. Sofre a influência da matéria, está ligado ao corpo, é limitado, mas ele tem uma certa liberdade, vamos dizer assim, durante o sono. Por isso, volto a repetir, é sempre bom lembrar que os espíritos superiores só consentem encarnar na Terra ou em mundos como o nosso porque ele tem esse momento de liberdade, senão não aceitaria encarnar na Terra. Porque durante o sono, ele entra em contato com aqueles que lhe são iguais, com também espíritos superiores. Então ele pode entrar em contato, trocar ideias com eles, sentir-se feliz por estar ao lado daqueles que lhe são iguais, etc. Senão não consentiria encarnar entre nós. Porque aqui é um mundo bastante difícil de se viver, especialmente para os espíritos que estão habituados com mundos muito melhores do que o nosso. Questão de número 406. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Os espíritos respondem a pergunta de Kardec com duas perguntas. Primeira, em que absolutamente não pensam? E a segunda pergunta, como o sabes? Como é que a gente sabe que a pessoa não está pensando naquilo? Pode parecer estranho para a gente, mas a pessoa está vivenciando, a outra pessoa está vivenciando algo em que ela pensa, senão não vivenciaria. Como é que a gente sabe que a pessoa não está pensando? Ninguém tem condição de ler pensamento de quem quer que seja. Não tem bola de cristal? Não, muito pelo contrário. Eles continuam respondendo: seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar o deles, e nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. O espírito pesquisa no passado e no futuro. Lembre-se sempre disso. A nossa vida como encarnado não tem rigorosamente nada a ver com o interesse do desencarnado, ou do espírito, melhor dizendo. O espírito tem interesses totalmente diversos, diferentes do encarnado. A encarnação, na encarnação, durante a encarnação, o espírito vive uma experiência singular. Como espírito, a experiência é plural, não é singular. Aqui nós estamos vivenciando um momento para vencer as nossas más tendências, aquilo que nós fazemos de equivocado, de errado. Aceitamos encarnar aqui para vencê-las. Como espírito, não. Como espírito, ele tem possibilidades, condições de viver uma experiência plural. Imaginem pesquisar no passado e no futuro. Imaginem o significado disso. É um significado muito amplo. Muita gente diz assim: mas se eu desencarnar, eu não vou para o nosso lar, eu vou ficar fazendo o quê? Poxa, reflitam nisso, pesquisando no passado e no futuro. Se como encarnado ele tem essa possibilidade, imagine como desencarnado. Aí muitos podem perguntar: mas qual a utilidade disso? O sábio disse assim: conheça-te a ti mesmo. O objetivo é esse. Nós vamos pesquisar no passado para saber o que nós fizemos de equivocado, para no futuro
nós nos reequilibrarmos com aquelas situações. Lembrando também Jesus quando disse: não saireis daí enquanto não pagardes o último centavo, o último ceitil. Está lá, textualmente, no Evangelho de Jesus, né? E é assim mesmo. Tudo que nós fizermos de equivocado, as mágoas que nós causarmos aos nossos irmãos, a agressividade, a violência, tudo aquilo que nós fizermos de equivocado, nós vamos ter que pesquisar, pedir uma encarnação onde nós possamos, pelo amor, resgatar esses equívocos. Não é de outra maneira que se resgata, é pelo amor, não é nunca pela violência. Não é? Por isso que Jesus sempre recomenda, ou recomendou pelo menos a Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. O que ele queria dizer com isso? Quem vive pela violência acaba sendo prejudicado, ou prejudicando-se a si mesmo pela própria violência. Não é? Então, é assim que a coisa funciona. O espírito, ele vive experiências plurais, onde ele pode realizar coisas maravilhosas, muito boas. Não é à toa que nós aprendemos lá em horas aquilo que nós levamos anos para aprender aqui na matéria, devido às qualidades do espírito, né? Devido a essas qualidades. Questão de número 407. Deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta. Lá no Facebook também não tem nada. No YouTube não. Vamos lá. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Tomem atenção nesta pergunta. É necessário nós estarmos dormindo profundamente para que o espírito se emancipe? Resposta: não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Então agora vocês rememorem. Às vezes a gente está na cama, acabamos de deitar na cama lá, 5 minutos depois, você tem uma sensação de que você já estava dormindo, ou que você estava, assim, eu não estava aqui, uma sensação de que você está num lugar diferente, ou de alguma maneira diferente do momento em que você se deitou. Depois se recobra a consciência, retoma aquilo que você estava fazendo ou pensando, não é? Uma prece, ou voltando o seu pensamento a Deus, pedindo pelos seus amigos, seus parentes, pedindo a presença dos bons espíritos durante o sono, etc. Depois você adormece profundamente, mas você já entorpeceu os sentidos. Quer dizer, o espírito fica com um pé lá e um pé cá, sem saber muito bem o que fazer. Por isso que a gente tem essas sensações estranhas, mesmo deitando, apenas deitando na cama, ou recostando no sofá, ou algo assim. Não é? Às vezes a pessoa dorme mais profundamente recostando no sofá do que propriamente durante o sono na cama. Não é? Porque às vezes ela está mais cansada, ou é necessário para o espírito que ele durma mais profundamente naquele momento para receber alguma instrução, alguma orientação do seu espírito guia. Né? Então ele dorme profundamente durante 5 minutos ali. Né? E ele tem um sonho longo, muitas vezes. Ele fala: poxa, eu dormi tão pouco, eu tive um sonho tão longo, tão significativo. Né? É isso. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Todos os instantes. Né? Então, ofereceu oportunidade, o espírito se desliga do corpo. Ele é um prisioneiro, um escravo do corpo. Essa é a realidade. Por isso que nós não devemos temer a morte, porque a morte não dói. Pelo contrário, a morte é uma satisfação para o espírito. Desligar-se do corpo é um prazer. Por isso que ele faz isso durante o sono. Entorpeceu o corpo, primeira oportunidade, entorpeceu, ele está se desligando. Porque o espírito, ele está numa condição, vamos dizer assim, não normal, fora da normalidade quando está encarnado. O normal não é estar encarnado. Estar encarnado é um acidente de percurso para o espírito, por assim dizer. Não é? O normal para ele é estar fora do corpo. O normal para ele é estar sem corpo físico.
em estado de erraticidade, o que significa livre, sem corpo físico. Não é? Ele segue respondendo: desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Kardec acrescenta o seguinte acréscimo de explicação: é assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens de um sonho. Acho que todo mundo já viveu essas experiências. É uma experiência comum para espíritas e não espíritas, não é? Com a diferença de que apenas o espiritismo explica isso. Para todos os outros, isso é apenas um acontecimento da natureza, uma coisa que acontece, não se sabe explicar muito bem, né, por que acontece, e é uma coisa tão corriqueira, né? A gente pode dizer que, do ponto de vista da sequência desses acontecimentos, banal, porque todo mundo vivencia isso, até para chamar a atenção das pessoas para esse fato, que até agora nunca foi explicado pela ciência. A ciência explica o mecanismo do sonho, do sono. A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase, etc. Existe a fase do sono REM, aquele sono profundo, que, segundo o que a ciência explica, dura 5 minutos, alguma coisa assim, que é o sono mais profundo e tal. Eles explicam esse mecanismo, mas não o porquê dos sonhos. Não é? Ou o porquê da inverossimilhança daquilo que nós sonhamos, ou seja, da falta de conexão com a realidade. Por isso que se aplica isso, se justifica isso como algo da imaginação. É sempre fruto da imaginação para os cientistas, para aqueles que estudam isso segundo a ótica da ciência clássica, da ciência acadêmica. Já para a ciência dos espíritos, aplicando-se isso, a ciência dos espíritos, sabe-se que o sonho é a atividade do espírito no qual ele investiga no passado e no futuro para poder melhorar a sua própria vida como encarnado e principalmente, sobretudo, como desencarnado. Porque a maioria dos sonhos estão ligados ao futuro do espírito e não ao presente dele como encarnado. Sempre com vistas ao futuro, a uma melhor vida, a uma melhor condição, ao progresso dos espíritos, que é também uma lei de Deus. Né? A lei do progresso é uma lei de Deus também, uma lei natural. Né? Então todos nós não só estamos sujeitos a ela, como ela é inexorável do ponto de vista da sua ação. Ninguém pode dizer: eu não vou progredir, ou eu vou ficar um segundo sem progredir. Ele pode estacionar por livre e espontânea vontade, mas fatalmente no momento seguinte, porque a encarnação não é apenas um momento na vida do espírito, no momento seguinte ele vai estar progredindo por força das coisas, por força da própria necessidade. Uma dúvida. Pois não. Só uma dúvida. Pois não. Quando nós nos encontramos no sonho com os nossos entes queridos e conversamos, isso é um fato, é uma atividade que está acontecendo no presente, não no futuro, né? Quando nós sonhamos com parentes. Essa é a sua pergunta. Com parentes nossos. Pode estar acontecendo no presente e pode não estar acontecendo no presente. Depende dos interesses. Quem julga isso é a pessoa que sonha. Ela sabe se aquilo tem a ver com o presente ou não. Não é? Ela vai saber se aquilo tem a ver com o presente ou não. A pessoa tem condição de fazer esse tipo de julgamento. Nós temos uma resposta está diretamente associada à questão pessoal. Sim, é claro, também é questão pessoal. Né? Porque pode haver momentos em que a necessidade do encarnado remeta a ele a uma situação como essa.
dependendo da necessidade, dependendo da situação. Tem uma companheira chamada Célia Adriana Dias. Boa noite, Célia, para você também. Ela está junto conosco lá pelo YouTube. A Célia faz duas colocações. Eu não entendo nada sobre o espiritismo, mas mesmo assim vou fazer uma pergunta. Olha, Célia, se você não entende nada, uma boa oportunidade é estudar conosco sempre que você puder e quiser, naturalmente, porque o espiritismo não é uma imposição, é uma proposição, é uma proposta de esclarecimento ao homem, né? Sempre que você puder, pode estudar conosco. A Célia diz assim: por que eu tenho tantos pesadelos, ou tanto pesadelo, e acordo mais cansada que quando eu fui dormir? Olha, a resposta, Célia, está em você mesmo. Você pode, pelo que você vivencia durante o seu dia a dia, pela sua maneira de responder, de pensar e de agir, responder essa questão. Não é? Qual é a recomendação que nós podemos dar a você? Uma recomendação que nós recebemos estudando aquilo que os espíritos superiores ensinam a Kardec. Essa recomendação é nos ligarmos pelo pensamento a coisas boas, principalmente a nosso espírito guia. De que maneira nós fazemos isso? Ao acordar, a primeira coisa que nós devemos fazer é uma prece. Primeira coisa. Antes de qualquer coisa, uma prece, agradecendo a Deus pelo dia, nos conectando com o nosso espírito guia, que muitas vezes dentro do catolicismo se chama de anjo da guarda. As duas coisas são verdadeiras, né? E ao longo do dia, sempre que tiver uma dificuldade, um contratempo, uma contrariedade, também fazer prece. A prece é um fortalecimento da alma. Ela nos fortalece moralmente. A prece tem essa função. E não precisa ser uma prece extensa. Você não precisa pegar um rosário e ficar rezando o rosário todo, não. Uma prece fervorosa, dirigindo o nosso pensamento a Deus, com fervorosamente e humildemente a Deus, pedindo ajuda dele e procurando regular o nosso comportamento segundo essas ideias. É o que nós precisamos fazer. Nós estamos aqui para vencer as nossas más tendências. A encarnação tem essa função: vencer as nossas más tendências. Quais são as nossas más tendências? Cada um responda por si. Que cada um julgue por si quais são as suas más tendências e procure vencê-las. E ao dormir, Célia, o que nós devemos fazer ao dormir? Deitado na cama, pode estar, não precisa ficar ajoelhado, nada disso tem função verdadeira para o espírito. Ao deitar na cama, elevar o seu pensamento a Deus, agradecê-lo mais uma vez pelo dia, pelo conforto, pelo pão de cada dia, pela família, por tudo de bom que nós temos. Quantas coisas boas nós temos. Isso não tem nada a ver com dinheiro nem com posição social, né? Nós temos muitas coisas boas na nossa vida, muitas. A saúde do corpo físico, por exemplo, é uma preciosidade que nós temos, né? E, em agradecendo a Deus, pedir a Deus que permita a presença do seu anjo da guarda ao longo da noite, que ele lhe acompanhe durante o sono. No momento em que o seu espírito se desligar do corpo, durante o sono, e isto acontece com todos, indistintamente, espíritas ou não, isto acontece, né? Que ele esteja junto com você, te orientando, te dando boas instruções, né? Auxiliando você durante esse período, em tudo o que possa ser feito, de bom para você e para aqueles que você ama, para aqueles que são pessoas ligadas às suas atividades, e dessa forma você pode modificar a sua maneira, a seu modo de dormir, não é? Ela diz aqui: estresse mental, os sonhos, dizem os médicos. Os médicos podem dizer aquilo que ele quiser, aquilo que eles quiserem dizer. Eu respeito profundamente aquilo que eles dizem, porque eles procuram estudar aquilo que eles falam, e falam com propriedade, do ponto de vista material. É preciso levar isso em consideração. O dia em que a medicina
levar em consideração a essência do homem, que é o espírito, esta afirmação muda. Eles não levam em consideração a essência. A maioria não leva em consideração a essência. A essência, o espírito, nele reside tudo o que ocorre com o homem. Tudo. A partir do momento que se levar isso em consideração, a ciência vai melhorar a sua qualidade, a sua sabedoria, o seu conhecimento, e vai melhorar também os tratamentos que eles vão destinar às pessoas necessitadas desses tratamentos. Então você pode ter certeza que esta afirmação que ele falou, o médico, é temporária. É temporária, porque ela vai mudar um dia a partir do momento que eles aprenderem o que são os sonhos e o que é o sono. A partir deste momento vai mudar. E vai mudar radicalmente. Porque sono e sonho é igual à atividade do espírito. São duas coisas distintas. O corpo é uma coisa, o corpo fica lá deitadinho, quietinho, bonitinho, recuperando as suas energias, repondo essas energias gastas ao longo do dia, e o espírito está livre, ele não precisa dormir, ele não precisa repor nada, ele não precisa se alimentar, não precisa de absolutamente nada. Por isso que ele se aparta do corpo e vai entrar em contato, em relação com aqueles que ele ama, ou com aqueles que pensam semelhantemente a ele. Por isso que eu repito, é fundamental orientar bem o pensamento ao longo do dia. Deixar de lado todas as nossas más tendências e os nossos vícios mentais. Não é? Deixar de lado inveja, arrogância, prepotência, orgulho, falta de confiança em Deus, sobretudo falta de confiança em si mesmo, falta de amor próprio, que é uma coisa fundamental que nós precisamos ter. Eu não estou falando amor próprio por arrogância e por vaidade, não. Estou falando de confiança em si mesmo. Como é que o homem pode confiar em Deus se ele não confia em si mesmo? Então tudo isso precisa mudar. Vida na matéria significa que estamos aqui para viver experiências com dois propósitos fundamentais. O primeiro propósito é adquirir conhecimento, porque aumentar o volume do conhecimento, quanto mais conhecimento nós temos, maior é o progresso do espírito. E o segundo propósito, muito importante também, é vencer as nossas más tendências. Precisamos, sobre todos os pontos de vista, com todas as armas que nós tivermos, vencer as nossas más tendências. Isso é fundamental. Tem mais foi a Yara que comentou, o estresse, os sonhos diziam os médicos, tal. Depois a Célia comentou, obrigado pela explicação. Minha mãe diz que eu sou uma mensageira do caos, porque 95% das vezes acontece e isso acaba comigo. Olha, ninguém é mensageiro de caos, coisa nenhuma. Desculpe a afirmação da sua mãe, mas você não é mensageiro de caos, coisa nenhuma. Você é uma filha muito amada pelo Criador, como qualquer outro. Tá bem? Não existe seres mais amados e menos amados. Não existe aquele que encarna para promover o mal, ou o caos, ou qualquer outra coisa. Tá bem? Nós encarnamos para aumentar o volume do nosso conhecimento. E encarnamos com todas as ferramentas possíveis e imagináveis, com os atributos que todos os espíritos têm, que é inteligência e pensamento, são dois atributos que todos os espíritos no universo têm. Que é para utilizar esses atributos com o propósito de promover o próprio progresso espiritual. Então saiba você, Célia, você não está aqui por acaso, primeira coisa. Você não é um ser material. Você é um ser espiritual, tá? Em uma experiência material, com vistas a uma vida espiritual melhor. Tá bem? E você pode, se quiser, esclarecer-se. O Espiritismo traz muito isso para nós, este esclarecimento, com vistas a ter uma vida melhor. O Espiritismo não é uma religião, sério. Diferentemente do que muitos afirmam, o Espiritismo é uma ciência. Hipólito Leon Denisard Rivail, que era um pedagogo, um professor, que pesquisou os fenômenos que ocorriam
em meados do século XIX, na França daquela época, esses fenômenos começam na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte, e depois se espalham pelo mundo, também, inclusive na França. Esse professor, que era um sujeito muito sério, tá? Que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, ele faz essa pesquisa e, através dessa pesquisa, ele escreve ou entende as leis que regem esses fenômenos. A partir do momento que você entende uma lei que rege um determinado fenômeno, ele sai do campo do maravilhoso e do sobrenatural para se tornar uma coisa natural. Bem? E ele define a ciência espírita lá no livro que é o Espiritismo. Se você quiser conhecer esse livro e toda a obra de Kardec, tem à vontade aí na rede social, na internet, é só você procurar a obra de Kardec, por exemplo, você vai encontrar tudo. Existe um livreto, um opúsculo, um pequeno livro, chamado O que é o Espiritismo. Na introdução, no preâmbulo desse livro, ele define o Espiritismo da seguinte forma: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com os encarnados. Uma ciência, tá bem? Não tem nada a ver com religião, especialmente com as religiões institucionalizadas, com dogmas. O dogma é uma imposição de fé. Não é o propósito da doutrina espírita impor coisa nenhuma, e nem dizer como o homem tem que acreditar ou deixar de acreditar. Pelo contrário, o homem tem que saber. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Portanto, você pode se esclarecer se quiser, sem se tornar espírita. Não há necessidade nenhuma de você se tornar espírita se você não quiser. Tá? Você não precisa abandonar a sua religião, se você tiver uma, também. Você não precisa abandonar nada da sua vida, continuar da mesma maneira que você vem vivendo até hoje. Apenas você vai adquirir o conhecimento necessário para entender o porquê do sofrimento. Por que nós estamos aqui? Qual é a razão? O verdadeiro significado da encarnação, o verdadeiro significado da vida aqui na Terra. E por que o homem sofre? Tá bem? Nós estamos à sua disposição. Muito obrigado pela sua participação. E se quiser fazer mais perguntas, fique à vontade. Yara escreveu uma coisa aqui, fez uma afirmação que é muito interessante e muito verdadeira. Tá? A medicina é a ciência das verdades transitórias. A medicina tem que ser dinâmica, porque ela não tem o conhecimento de tudo, então ela muda constantemente. É natural que assim seja. É natural que ela seja dinâmica, é natural que ela seja, inclusive, transitória, tá? Porque ela vai mudar de conformidade com o acúmulo, com o aumento de conhecimento. A Célia escreveu, mas estou anotando tudo, eu vou ler, sou muito curiosa, e não tenho religião. Meu Deus. Meu Deus é o Deus de todas as religiões. Olha, e não existem dois mesmo, tá bom? Tá? A função da religião é melhorar o homem, ou pelo menos deveria ser essa função, tá bem? Muitas delas utilizam o nome de Deus inclusive para ganhar dinheiro, tá bem? Mas o propósito fundamental deveria ser a melhoria do homem. E o propósito do Espiritismo não é diferente. O propósito do Espiritismo, embora não seja uma religião, é melhorar o homem. Mas de que maneira? Esclarecendo-o, iluminando a sua vida, mostrando para ele quem ele é, de onde ele vem e para onde ele vai. Essa é a pergunta dos filósofos. Se você ler qualquer livro de filosofia, você vai ver essa pergunta: quem sou, de onde venho e para onde vou. Não é? Se você souber responder essa pergunta, você resolve 99% das suas situações aqui na Terra, como encarnado. Tá bem? A Lu escreveu: seja bem-vinda, Célia, à ciência espírita. Você vai, no mínimo, se encontrar com os ensinamentos. Eles preenchem as lacunas da vida. A Lu escreveu uma coisa também bastante verdadeira. Muito bem, vamos dar prosseguimento, então, àquilo que nós estamos estudando. Em que questão? Me perdi um pouquinho aqui na questão. 408. 408? Isso.
Isso, tá bem, é isso mesmo. Já me situei novamente aqui. A Célia, que está aí com a gente, provavelmente ela não tem o Livro dos Espíritos com ela e não deve estar lendo, não deve estar acompanhando lendo. Se você quiser, Célia, você pode entrar no nosso site www.culturaespiritajaú.com.br. Vou repetir, anote aí, por favor. www, não precisa anotar, todos os sites têm, começa com www, culturaespiritajaú.com.br, culturaespiritajaú.com.br. Lá você vai encontrar toda a obra de Kardec, toda, indistintamente. E você pode ir lá baixar o Livro dos Espíritos, e se você quiser acompanhar, lê-lo, ou nos acompanhar nos estudos, você pode fazer isso através dessa leitura, tá bem? Vamos lá então, questão de número 408. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Resposta: sim. E até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se consigo. Ou contigo, desculpe, falei errado, eu li errado. Tá bom? Já aconteceu comigo, deve acontecer com vocês. É muito comum, quando nós estamos no início do nosso período de sono, nós percebemos gente entrando no quarto, movimentação, que a gente não sabe muito bem distinguir o que é, ou mesmo uma palavra, uma frase, alguma coisa assim. É muito comum isso. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo aconteceu muito isso. Eu acho que é uma coisa, penso eu, ser uma coisa comum para todas as pessoas, né? Porque os fenômenos espíritas, a Célia escreveu, obrigado, Lu Herrera, e anotado. Legal, Célia. É muito comum todos os fenômenos, indistintamente, acontecerem com todas as pessoas. Batidas insólitas, barulhos que você não sabe muito bem dizer de onde vem, frases que alguém fala: ô fulano, tá bom, você me chamou? Não, não te chamei. E a gente escuta perfeitamente alguém chamar a gente. Daí ninguém chamou a gente está sozinho em casa, né? Então isso é muito comum. São fenômenos que ocorrem, que a pessoa muitas vezes atribui ao sobrenatural, maravilhoso e tal, e não tem nada a ver com maravilhoso, nem sobrenatural, nem coisa nenhuma, tá bem? É apenas o nosso cotidiano. Os espíritos estão no meio de nós. Ah, mas eu estou no banheiro, estou lá fazendo as minhas necessidades físicas, tomando banho, estou sozinha. Não está sozinha coisa nenhuma. Tem muita gente com você, tá bem? E dependendo da sua maneira de pensar, tem gente ali que você não gostaria nunca que estivesse ali. Por isso que é importante nós educarmos o nosso pensamento e estarmos sempre muito bem acompanhados. Como é que nós nos acompanhamos por bons espíritos? Através do bom pensamento. Kardec fala a esse respeito o seguinte: dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. E é bem isso mesmo. Você é o que você pensa, e você tem as companhias espirituais proporcional a isso. Questão de número 409. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? E, desculpa, eu falei imaginação, que absurdo. Imaginação. Acontece com todo mundo, né? É o frio. Hã? É o frio. É o frio, pode ser que seja. Mas, quando a gente deita na cama, a primeira coisa que a gente faz é relaxar o corpo. A primeira coisa que a gente faz, relaxar o corpo. A partir do momento que você relaxa, você já começa um processo de entorpecimento dos sentidos. Automaticamente. Né? Quando nós estamos em estado de vigília, nós estamos com o corpo contraído. Vocês já perceberam que muitas vezes vocês ficam conversando, ou vendo uma televisão e tal, vocês têm que mudar a posição do corpo,
E quando você muda essa posição, o corpo está completamente desconfortável, você não se deu conta disso? Está desconfortável, a perna está doendo, o bumbum está doendo, as costas estão doendo, sei lá. Não é? Então na cama é diferente. Na cama, normalmente você sempre dorme mais de um lado do que de outro. Por quê? Porque é o lado que você se sente mais confortável. Não é? Normalmente você vira, mas normalmente você volta para aquele lado, você vira, mas volta para aquele lado que você gosta mais de dormir. Não é? E os médicos recomendam, inclusive, que se durma do lado esquerdo, que é o lado do coração, para facilitar a circulação do sangue. Tem gente que gosta de dormir de barriga para cima, outros gostam de dormir de barriga para baixo, do lado direito, do lado esquerdo, cada um dorme da melhor maneira que acha. Mas a partir do momento que você deita na cama, há um entorpecimento dos sentidos. A partir desse momento, o espírito, a partir desse momento, relaxou, inicia-se um processo de entorpecimento, a partir desse momento o espírito se desliga do corpo. É natural isso. Então ele diz assim, entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia, aquilo que o liga ao corpo físico. Nós estamos ligados ao corpo físico, molécula a molécula. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. O espírito não precisa estar dormindo rigorosamente, na acepção do significado dessa palavra, para ter um sonho. Como eu disse, como eu comentei agora há pouco, às vezes, durante um cochilo de 5 minutos, você tem um sonho que parece que você dormiu a noite inteira. E muito significativo, dependendo da necessidade do espírito. Não é? Isto é o sonho. O dia em que a ciência se debruçar sobre esse conhecimento e procurar conhecer, procurar saber o significado disso, ela vai se enriquecer e muito. Sobre todos os aspectos, não só sobre o aspecto do conhecimento, mas sobre o aspecto da aplicação desse conhecimento. A Yara vai me ajudar a lembrar, lá em Uberaba tinha um médico, um psiquiatra, que ele se utilizou do conhecimento espírita para tratar doentes psiquiátricos. A Yara vai lembrar o nome dele, e um excelente espírita, ele conseguiu curas extraordinárias. Já que a Yara escreve aí, porque ela que me ajuda nessas. A Yara é meu assessor para assuntos aleatórios. Mas, embora o assunto não seja aleatório, mas foi só uma brincadeira que eu lembrei do João agora. Mas a Yara é meu assessor para essas coisas. Doutor Ferreira, não sei o que Ferreira. Ela vai lembrar. Mas ele era Inácio Ferreira, lembrei. Doutor Inácio Ferreira. Se vocês quiserem saber quem era o doutor Inácio Ferreira, faça a pesquisa no Google, que vocês vão saber quem era esse excelente médico psiquiatra. Ele tinha um hospital psiquiátrico, se eu não me engano em Uberaba, se não me falha a memória, e ele tratava os pacientes segundo o conhecimento espírita. Ele alcançou curas extraordinárias. Porque a maioria dos doentes psiquiátricos não são doentes da cabeça, acabam se tornando. O cérebro acaba se estragando, vamos dizer assim, se deteriorando. Não é? Mas antes disso, eles são doentes do espírito. Eles estão obsediados por espíritos que desejam o seu mal. Não é? E esse doutor Inácio Ferreira, ele consegue curas extraordinárias apenas cuidando da parte espiritual do paciente. Então, é extraordinário. O dia que a ciência levar em consideração o espírito, muda tudo. O dia em que a doutrina espírita for estudada nas escolas e nas faculdades, o homem vai ganhar muito em qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque com o conhecimento espírita, o homem perde-se em nós 66% da importância que nós damos às coisas materiais. 3/4
da importância que nós damos às coisas materiais, elas ficam perdidas, elas ficam de lado. Só isso traz uma qualidade emocional para a vida do encarnado que é impagável, não tem preço que pague, porque muita gente, por inveja, por ganância, né, por serem pessoas ligadas às coisas materiais, vivem atormentadas 24 horas por dia. Porque o meu vizinho comprou um carro novo, como é que pode, de onde ele tira dinheiro para isso? E eu não tenho um carro igual. Eu tenho um carro bom, mas não tenho um carro igual, eu preciso ter um carro igual. Mas a minha vizinha comprou uma roupa lá na loja tal, caríssima, uma bolsa, não sei das coisas. Então vivem atormentados 24 horas por dia por causa de coisas fúteis. Que, como eu falei para a nossa querida Célia, existem coisas extremamente, muito mais importantes, sobretudo a saúde do corpo físico, do que as coisas materiais. Muito mais importantes. A saúde e a paz são fundamentais para o encarnado realizar as suas experiências nesse mundo, delas extrair conhecimento e progredir. Não existe nada no mundo, no universo, mais importante que saúde e paz. Se nós não tivermos saúde e paz, nós não teremos nada, ou quase nada. Vegetaremos do ponto de vista da existência como espírito. Então, fundamental, as pessoas se preocupam tanto com coisas fúteis e têm o mais importante muitas vezes e não valorizam, que é saúde e paz. Olha, Luiz, eu até, em cima do comentário que você fez anteriormente, eu até arriscaria um palpite. Isso é apenas um palpite. Quando você disse que o dia que a humanidade, nas escolas, principalmente nas escolas, passar a ter o espiritismo como matéria de base, e isso for até as universidades, eu arriscaria, meu amigo, mas é apenas um palpite, falar que iniciaremos a partir daí todo o começo desse processo de regeneração. Acredito também. Talvez seja, né? Porque a gente não sabe o que há de se regenerar. Hoje olhamos e vemos que tem que se regenerar tudo, porque cada vez que olhamos para o mundo, percebemos que as coisas estão piorando. Então, quer dizer, qual será a virada disso, né? Eu acho que o que você falou é muito importante. Eu vou reportar para os companheiros que estão aí no Facebook e no YouTube aquilo que você falou. O Alexandre disse que eu fiz um comentário que a partir do momento em que o Espiritismo aportar as escolas e as faculdades, as coisas melhoram muito. Ele estava dizendo aqui que ele, na opinião dele, a partir desse momento, o dia que o Espiritismo aportar as escolas e as faculdades, ele acredita que vai começar um processo de regeneração do nosso mundo. O nosso mundo deixa de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo de regeneração. Eu também entendo assim, viu, Alexandre? Também entendo da mesma forma. Porque o Espiritismo nada mais é do que o ensinamento de Jesus ampliado e claro. Apenas isso. O Espiritismo não inventou nada, não criou nada, não criou médium, não criou espírito, não criou absolutamente nada. Jesus prometeu que ele voltaria e que nada ficaria escondido, tudo ficaria às claras, e que ele traria o Espírito de verdade para ficar conosco, permanecer com o homem e esclarecê-lo. Esse é o Paráclito prometido por Jesus de Nazaré. O Paráclito nada mais é que a própria doutrina espírita. Nada mais do que isso, não é? Jesus explicou por parábolas. Ele não podia falar com os homens daquela época da mesma maneira, por exemplo, que eu falei com a Célia, que não tem conhecimento espírita nenhum, e eu falei claramente com ela. Por quê? Porque o homem não tinha inteligência para compreender. Eram crianças, eram semi-selvagens naquela época, não é? E não tinham a necessária desenvoltura
mental, de inteligência, para compreender da maneira que nós recebemos, por exemplo, os ensinamentos espíritas. Mas hoje não. Hoje o homem tem esse desenvolvimento. Por isso que, a partir de 18 de abril de 1857, do lançamento do Livro dos Espíritos, a humanidade foi elevada a um grau diferente, pode-se dizer assim. Porque esses conhecimentos, que sempre foram vistos como algo sobrenatural, o espírito, quando aparecia para alguém, era visto como fantasma. Um local onde aconteciam fenômenos espíritas era tido como um local mal assombrado. As pessoas chegavam a ter medo dos parentes, dos amados, vamos dizer assim, desencarnados. Eu não quero. Uma senhora aqui, vizinha minha, pediu outro dia para a Yara, peça lá para o seu Luiz colocar nas preces dele o meu marido, porque eu não quero ver meu marido de jeito nenhum. Marido desencarnado, naturalmente. Então chegam a ter medo daqueles que amam, por desconhecimento, apenas isso, nada mais. Falta-lhes o conhecimento necessário. Não é? Então, esses conhecimentos, eles não vieram para tornar o homem religioso. De hipótese alguma. O homem tem que ser esclarecido a respeito da sua própria realidade. O homem é um espírito imortal. A vida, a morte do corpo físico não acaba com nada. É a elevação do homem a um outro nível, ao nível de ser desencarnado, ao nível espiritual. Então, o mais importante, o que ele tem que saber, o que é mais importante? Uma boa casa, uma mansão, um carro importado? Não, o mais importante é o seu espírito. O corpo não é nada, o corpo é simples veste que apodrece. O espírito é imortal. O homem tem que entender que ele precisa adquirir os bens espirituais e não se envolver e entorpecer os seus sentidos com as coisas materiais. Não façam isso, porque vocês vão estar denegrindo-se a si mesmos. Vão estar se deixando rebaixar a condição de animais, muitas vezes. E o homem não é isso. O homem é um ser muito acima dos animais. Lamentavelmente, muitos chamam animais de filhos. Eles não são filhos. Filhos são outros seres humanos e não animais. Dão importância mais a um animal do que uma criança desamparada, muitas vezes. Não é? Então, isto torna as pessoas, fazem com que as pessoas se rebaixem a si mesmos. Não que nós não tenhamos que amá-los, não é isso que eu estou dizendo. Devemos amá-los, mas não mais do que uma criança necessitada. Nunca mais do que uma criança necessitada. Né? Mas isso é um assunto para uma outra hora. Mas você tem toda a razão, Alexandre. Eu só reportei isso às nossas companheiras e companheiros, porque é necessário saber o que você comentou, porque é um comentário importante. Não é? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no YouTube. Não, não tem mais nada. Vamos lá, acho que é a última questão da noite. Questão de número 410, não, acho que está para mais duas. Questão de número 410. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: tem-se às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Eu conheço gente que levanta para anotar. Levanta, tem caneta e papel do lado no criado mudo, porque acordam lembrando-se daquelas ideias e anotam imediatamente, porque senão a ideia apaga-se da memória mesmo. Eles respondem a Kardec, que é uma coisa corriqueira para muita gente, inclusive para mim, mas eu nunca anotei. Tem esse descuido da minha parte. Mas eles dizem, são o resultado da liberdade do espírito. Ele se liberta do corpo, ele vai se relacionar com outros espíritos, que pensam, que lhe dão conselhos, que lhe procuram ajudar,
olha, faça isso, não faça aquilo, comporte-se assim, não comporte-se assado, e coisas do gênero. Quem procura o melhor para a sua vida, quem procura o melhor para a sua existência como encarnado, procura ajustar os seus sonhos, seus sonhos a espíritos melhores do que ele, não iguais. Quem quer progredir, busca o melhor e não o pior, ou o igual. Igual a mim, para mim não serve. Eu procuro me relacionar com pessoas que acrescentem na minha vida, que me ajudem a melhorar, que façam que promovam o meu progresso. E não me rebaixar ou me manter no mesmo nível. Isso para mim não interessa, eu quero progredir. Não é petulância da minha parte, não. Eu acho que deve ser o propósito de todos. Não é? Eles continuam dizendo, frequentemente, são resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza nesse momento das mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Aquilo que eu acabei de comentar. Exatamente isso. Conselhos. Nós não procuramos nos aconselhar com nossos pais quando os temos vivos. Infelizmente os meus não estão, né? Mas quando os temos vivos, procuramos nos aconselhar com eles. Por quê? São gente de confiança. Quem é o nosso espírito guia? Senão um ser da maior confiança que nós temos ao nosso lado, que todos os encarnados têm, indistintamente, independente de terem Deus na sua vida, de não o ter na sua vida, independente do comportamento, não importa, sempre vai existir, por vontade do Criador, por acréscimo da sua misericórdia, um ser superior aconselhando aquela pessoa, aconselhando aquele encarnado. É assim que Deus, na sua infinita misericórdia, procura nos auxiliar sempre, independentemente do que aconteça. Pergunta de número 410A. De que servem essas ideias ou esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Muito a propósito a pergunta de Kardec. Mas olha a resposta, muito a propósito também. Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Por quê? Porque os nossos interesses estão lá. Os interesses que nós temos aqui são parciais. Lá pertencem à imortalidade do espírito. O que é a imortalidade do espírito? Se eu pegar uma parede de 20 metros de comprimento por 5 de altura, são 100 metros quadrados, e escrever um número, a partir do número 1 encher de 0, eu vou descrever com esse número, que eu sei lá quanto é que vai dar, o número de anos da eternidade? De jeito nenhum. O que é a eternidade? A eternidade para o espírito é sua imortalidade. Nós temos começo e não temos fim. Nós somos espíritos imortais. Por isso que nós temos que investir pesadamente no espírito e não na matéria. Adquirir bens espirituais e não bens materiais. Se nós tivermos o suficiente para viver, para sobreviver, é isso que nós precisamos. E não mais do que isso. Se a vida não nos dá mais, é porque nós não precisamos mais. Nós temos capacidade para viver com isso, condições para viver com isso. Mas o mais frequente é que o corpo as esquece. Desculpa, eu vou ler novamente. Mas o mais frequente é que se o corpo as esquece, o espírito as lembra. E a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. Às vezes o espírito não precisa lembrar mesmo daquilo naquela hora, mas vai lembrar no momento oportuno, com certeza. Questão de número 411. Vamos tentar acabar esse item aqui, porque acho que falta uma ou duas questões. Duas questões. 411. Pergunta: o espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? Resposta: muitas vezes a pressente. E às vezes tem ideia
tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição, pensamento íntimo do momento em que ele vai desencarnar. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. Se isto aprover a Deus, é claro. Questão de número 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fatigar a este, pode trazer a ele cansaço, como foi a pergunta da Célia, não é? Ela se sente, ela sonha muito intensamente e acorda, como ela diz aqui, deixa eu ler o que ela escreveu mesmo, já se sinto... Estresse mental. Não foi isso não, ela diz assim, quer ver? Deixa eu ler aqui. Por que eu tenho tanto pesadelo e acordo mais cansada do que quando fui dormir? Foi isso que ela comentou. Embaixo ela escreve aqui, sincera, sinto medo, às vezes, porque sinto a cama afundar, como se alguém sentasse nela. E às vezes tem cheiro. Minha mãe manda eu orar e expulsar, porque é o inimigo no dizer dela. Olha, sério, a sua mãe está com toda a razão, mas não tem inimigo nenhum. Os espíritos não são nossos inimigos. Tá bem? Muitas vezes esses fenômenos são muito mais para nos alertar daquela realidade do que para nos trazer desconforto propriamente. O que nos falta? Conhecimento. Se você tem conhecimento do que está acontecendo, você não vai sentir medo. Talvez você esteja aqui conosco na noite de hoje, procurando conhecer alguma coisa a respeito da doutrina dos espíritos, exatamente por essa razão. Porque o seu espírito sabe que é necessário essas informações para que você se liberte da ignorância. E quando eu falo da ignorância, eu não estou falando no sentido pejorativo, eu estou falando no sentido de desconhecimento das coisas, para que você se liberte dessa ignorância. Conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder. Quem não tem conhecimento, o ignorante, ele não tem poder nenhum, porque ele fica à mercê da vontade dos outros e do conhecimento alheio. Tá bem? Por que Jesus era tão sereno, tão ciente das coisas e tão consciente das coisas? Porque ele tinha conhecimento, um espírito puro. O maior de todos os espíritos encarnado entre nós. O maior de todos, não teve maior do que ele. Ninguém nem se aproximou dele. Também tiveram outros, mas sempre abaixo dele, como é o caso de Hipólito Leão Denisard Rivaio, Allan Kardec. Tá bem? Fazia parte do grupo do Espírito de Verdade. Encarnou para trazer esse conhecimento para nós. Mas não no nível de Jesus. Tá bem? O conhecimento é tudo, sério. Procure o conhecimento. Conhecimento é fundamental para a alma, para o espírito. Conhecimento é a base da felicidade. Sem conhecimento, o homem é como uma nau à deriva, um navio à deriva. Ele não sabe para que caminho ele deve percorrer. Ele fica perdido. Ele fica com o rumo dele perdido. Tá bem? E isso é muito prejudicial. Tanto isso é verdade que Jesus, conversando com os seus discípulos, disse: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Qual é essa verdade? Jesus se empenhou, o escopo do trabalho de Jesus foi tentar ensinar o homem que ele era um ser imortal. Esse foi o escopo do trabalho de Jesus. Quando ele foi crucificado, e depois ele se materializa para os seus seguidores, qual era a mensagem que ele estava tentando passar? Mais ou menos isso. Vocês viveram comigo, conviveram comigo, me viram comer, me viram beber água, me viram dormir, me viram pregar, me viram na cruz, morrer na cruz, crucificado, estão me vendo vivo novamente. Resumo dessa mensagem: a morte não existe. Este é o escopo do trabalho de Jesus. Ele esteve aqui para salvar alguém? Muito pelo contrário, o homem não precisa ser salvo de nada.
O homem é uma criação de Deus. Deus é amor. Ele não quer, como nas próprias palavras de Jesus, ele não quer a morte do ímpio, mas que ele tenha vida, e vida em abundância. O que é ter vida em abundância se não ter conhecimento a respeito dela? A maioria das pessoas não tem vida em abundância por conta disso. Tem medo de Deus. Ah, não, eu temo a Deus. Eu sou um ser temente a Deus. Deus é para ser temido? Deus é amor. Quem ama não precisa ser temido. Ele não pune ninguém e nem perdoa ninguém. Ele ama. É uma situação completamente diferente daquela pregada pelas religiões. Você tem que dar dinheiro na religião, porque senão Deus vai te punir. Pô, que história é essa, pô? Nós estamos no século XXI, no século das comunicações, onde o homem pode adquirir conhecimento apenas com o clicar de uma teclinha lá no seu celular ou no computador. Não buscar esse conhecimento é uma ofensa a si mesmo. Ele está se ofendendo, ele está se omitindo diante da própria felicidade. É preciso buscar o conhecimento. Conheça a verdade. A verdade é, somos seres imortais, somos seres espirituais, não seres materiais. Busque o Espírito, busque esse conhecimento, busque o significado disso, para que você tenha vida em abundância, vida plena, e você não dependa das circunstâncias. Você não dependa que terceiros falem de você. Ah, o que vão pensar de mim? Dane-se o que vão pensar de mim. Eu sou eu me basto. Eu não estou falando isso por egoísmo. Eu estou falando por ser conhecedor da minha própria realidade. Eu sei quem eu sou. Não dependo do julgamento alheio. E nem preciso de plateia para ser feliz. Tá bem? É isso, minha amiga. Esses fenômenos que acontecem com você, acontecem com 101% das pessoas que vivem aqui como encarnados. Com todos acontece. Só as pessoas só não revelam isso por terem medo de serem tidas como pessoas abiloladas, pessoas que faltam um parafuso, ou no dizer mais comum, pessoas loucas. Essa é uma visionária, um visionário. Tá bem? Mas isso acontece com todo mundo. E pior do que isso, viu? Pior do que isso. Tá? Efeitos produzidos pelos espíritos com mais profundidade do que esse que você está revelando. Eu conheço gente assim, que foi ajudada no nosso centro espírita, quando o centro espírita existia, foi ajudada lá, tá? Apenas com conhecimento da doutrina. E tinha uma outra religião, era da igreja quadrangular, uma coisa assim, evangélica, a pessoa era. Só que tinha um pensamento diferente, buscou a informação, buscou o conhecimento, se libertou disso, se libertou desse medo infundado. Nós não temos que temer os espíritos, nós temos que procurar nos livrar dos maus espíritos, sendo melhores do que eles, é claro. Se nós formos iguais, agirmos de maneira igual, nós não nos livraremos deles, porque somos iguais e os iguais se atraem. Questão de número 412 para encerrar os nossos estudos de hoje. Ah, tá bem, nós já tínhamos lido a pergunta, vamos ler a resposta. Sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como um balão cativo ao poste, por aquele cordão fluídico que liga o corpo ao espírito. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Exatamente isso que acontece. Dependendo da atividade do espírito, o corpo pode sentir-se cansado. Tá bem? Por isso que é fundamental uma vida equilibrada, uma vida de paz, uma vida com saúde mental e física, para que nós possamos ter sonhos inteligentes, como eles dizem no começo desse capítulo. Fundamental isso, para todos nós. Vamos anotar aqui o item 2, visitas espíritas entre vivos, para a próxima quarta-feira. O que você comentou, Alexandre, que eu não ouvi direito? Esse também vai ser muito bom. Muito bom, muito bom. Muito importante. É muito bom, sim. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento.
Convido a todos para colaborar com o pensamento. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta maneira dignificar a vida. Dá-nos ainda a força moral de orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.